Olá! Neste primeiro vídeo, daremos os primeiros passos com a tecnologia de containers, de forma prática. Vamos primeiro ver as diferenças entre containers e máquinas virtuais. Em seguida, vamos usar um Elastic Cloud Server, ECS, com Docker, com base para nossas práticas. Exploraremos os conceitos de containers e imagens e veremos como funciona a isolação entre containers. Máquinas virtuais são o tipo tradicional de virtualização de recursos computacionais. Olhando em termos de camadas, temos primeiramente o servidor físico, que executa um sistema operacional base, chamado de host ou hospedeiro, e nesse sistema operacional é executada uma aplicação chamada hypervisor, que permite o compartilhamento de hardware entre diferentes máquinas virtuais, ou VM. Cada máquina virtual, por sua vez, executa seu sistema operacional, chamado guest ou convidado, com seus respectivos binários e bibliotecas que servem de base para as aplicações. A arquitetura em containers, por sua vez, também tem como base o servidor físico e o sistema operacional host, mas ao invés de uma aplicação de virtualização de hardware, que é o hypervisor, utiliza-se um container runtime, que virtualiza e isola recursos do sistema operacional do host em containers, sendo assim uma virtualização mais leve. E aí, cada container, por sua vez, contém apenas os binários e bibliotecas utilizados pelas aplicações. Dessa forma, os containers apresentam como vantagem uma inicialização mais rápida, uma vez que não é necessário inicializar uma máquina virtual e um sistema operacional inteiros. Permite um maior aproveitamento de recursos que não são gastos com virtualização de hardware, como é feito nas máquinas virtuais. Proporciona um ambiente de execução consistente, já que o container contém tudo que é necessário para executar a aplicação. Permite uma migração mais fácil, já que o container runtime pode ser executado em qualquer servidor físico ou virtual, e não é necessário realizar nenhuma alteração nos containers ou nas aplicações. E permite também uma manutenção e extensão mais fáceis, a partir da tecnologia de camadas utilizadas pelas imagens de containers, que por sua vez permitem a utilização de imagens bases públicas e consolidadas. Vamos ver então como é que funcionam os containers na prática. Para isso, vamos utilizar o seguinte cenário. Na Huawei Cloud, vamos criar um Elastic Cloud Server com um Elastic IP e vamos acessá-lo a partir da nossa máquina local. Fazendo isso, vamos instalar o Docker e fazer o download de imagens a partir do Docker Hub. E em um próximo vídeo veremos como fazer o upload de imagens no SWR, o repositório de imagens de containers da Huawei Cloud. Estamos no console da Huawei Cloud. No menu de serviços, procuramos por ECS, Elastic Cloud Server. Vamos comprar um ECS clicando aqui no botão direito, do lado direito. Estamos na região de São Paulo. Billing Mode será Pay Per Use. A zona de disponibilidade será escolhida aleatoriamente. Para nossa prática, uma vCPU e 2 GB de RAM são suficientes. Vamos selecionar aqui o flavor S7N. A imagem será uma imagem pública do sistema operacional Ubuntu, versão 22.04. Vamos manter o disco de sistema padrão com 40 GB. Vamos avançar para a configuração de rede. Já temos uma VPC e uma subnet criados. Então vamos usar esses VPC e subnet. Temos também um Security Group já criado para nosso experimento. Esse Security Group ele permite o acesso da nossa máquina local ao ECS que será criado. Vamos precisar de um Elastic IP. Então queremos que ele seja criado automaticamente junto com o ECS. Esse Elastic IP terá cobrança por tráfego. Vamos configurar aqui um limite de 100 megabits por segundo. Vamos definir nome ECS Docker. O modo de login será com senha. Vamos definir então uma senha forte.
Avançar para a última etapa, confirmar as nossas configurações, selecionar o Enterprise Project, concordar com os termos de uso e finalizar a criação do SS. Feito isso, vamos então esperar que o SS esteja disponível para o uso e, em seguida, vamos acessá-lo via SSH utilizando o IP público que aparecerá aqui na coluna IP Address. Estamos conectados ao SS via SSH. O primeiro passo é realizar o comando apt update para baixar a lista inicial de repositórios. Em seguida, como é um ambiente de testes, podemos instalar o Docker usando o seguinte comando. Ele vai realizar o download do pacote de instalação e realizar a instalação de forma automatizada. Vamos aguardar sua conclusão. Feito isso, vamos inicializar o serviço do Docker, com o comando systemctl start docker. E vamos então rodar o nosso primeiro container, com o comando docker run hello world. E aí vamos analisar o que aconteceu aqui. O comando docker run, ele é usado para executar um container, e o parâmetro hello world indica o nome da imagem a ser utilizada para o nome da imagem a ser utilizada como base para o container. A linha seguinte indica que a imagem não foi encontrada localmente, o que é esperado uma vez que acabamos de instalar o Docker. Nesse caso, o Docker vai buscar a imagem no repositório padrão, que é o Docker Hub. A imagem foi encontrada, baixada, o container foi criado e imprimiu a mensagem logo a seguir. Vamos agora baixar uma imagem Linux para fazer outros experimentos. Uma das distribuições mais conhecidas é a Alpine. Para baixar uma imagem específica, usamos o comando docker image pull Alpine ou simplesmente docker pull e o nome da imagem, no nosso caso, Alpine. A imagem foi baixada com sucesso e, para listar as imagens que estão armazenadas localmente, usamos o comando docker image ls. Vemos então que temos duas imagens, a imagem Hello World, baixada no primeiro comando que executamos, e a imagem do Alpine. E aí percebemos que o tamanho da imagem para o Linux Alpine é somente 7 MB, né? 7.38 MB, o que é bem inferior em relação às imagens utilizadas para máquinas virtuais. Vamos agora executar um container usando a imagem do Alpine que acabamos de baixar. Para isso, utilizamos o comando docker container run, o nome da imagem, Alpine, e em seguida o comando que queremos executar dentro do container. Então, no nosso caso, ls-n. É possível também omitir o parâmetro container e especificar apenas docker run e o nome da imagem. E aí, obtemos aqui uma lista de arquivos de dentro do container. Então, se executarmos aqui o comando ls-l na pasta atual, vemos que a saída é diferente, ok? Vamos entrar no shell do Alpine Linux. Então, docker run Alpine sh. Só que desta vez o shell ele precisa de um parâmetro a mais no comando run. Esse parâmetro é -it, que define que utilizaremos o modo interativo para enviar comandos para o shell. Vemos então que o prompt foi alterado, ou seja, estamos aqui dentro do container. Então podemos confirmar isso rodando o comando ls-l, e aí obtemos a mesma saída que vimos anteriormente. E
podemos ver também o arquivo /etc/os release. E aí confirmamos que realmente estamos utilizando o Alpine Linux. E aí vamos criar um arquivo de texto dentro desse container. Podemos usar o comando touch hello.txt e confirmar que ele foi criado com o comando ls-l. E aí vemos que ele está aqui, certo? Vamos então sair do container usando o comando exit. Vamos limpar a tela. Podemos ver os containers que estão rodando com o comando docker ps. Mas, nesse caso, nenhum container está sendo exibido aqui na lista porque todos os containers que executamos anteriormente já foram encerrados. Para ver todos os containers, inclusive os que foram encerrados, utilizamos o comando docker ps-a. Vemos aqui vários containers com a imagem do Alpine. Por que isso aconteceu? Porque, apesar de ser usada a mesma imagem, cada execução do comando docker run criou um novo container, isolado dos demais com os seus próprios arquivos. Então aqui temos o primeiro conceito, ou conceito principal do Docker, que é a isolação. Vemos que cada container tem um ID único e tem também um nome gerado aleatoriamente pelo Docker, quando esse nome não é fornecido como opção no comando docker run. Vamos agora tentar achar o arquivo hello.txt, criado anteriormente. Se executarmos o comando docker run alpine ls-l, vemos que o arquivo não está lá. Isso porque esse arquivo ele foi criado dentro de outro container. Para entrar naquele container novamente, podemos ver primeiro os containers com o comando docker ps-a novamente. Vemos que o último container que criamos foi com essa nova listagem de arquivos, mas o arquivo hello.txt ele foi criado nesse container aqui. Para entrar de novo neste container, executamos primeiramente o comando docker start, porque o container já foi finalizado, e passamos como argumento ou o container ID ou o nome desse container. No caso do container ID, não precisamos passar todos os caracteres que estão sendo exibidos na primeira coluna. Basta passar os primeiros caracteres que identificam esse container de forma única. Nesse caso, podemos usar simplesmente 3b2. Podemos confirmar que o container está em execução com o comando docker ps. E aí sim, executamos o comando docker exec. Passamos a identificação única do container. E aí, passamos em seguida ao comando que desejamos executar dentro do container. No nosso caso, ls. E aí vemos que o arquivo hello.txt está aqui. Com isso, encerramos nossa primeira experiência com Docker. Obrigado e até o próximo vídeo.